Fala galera, novidade aqui no canal, tá? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos de conteúdo que eu quero trazer aqui no canal. É um projeto que eu já tinha há um bom tempo, eu já tinha comentado com o pessoal lá no Instagram já há algumas semanas, o pessoal tava me cobrando bastante. E é o seguinte, eu quero trazer aqui, além dos vídeos com palpites, vídeos ensinando vários mercados. Por exemplo, hoje esse vídeo vai ser sobre handicap asiático. Vou explicar o passo a passo, mostrar a tela do computador aqui, mostrar os mercados, como funciona, os conceitos do handicap asiático, qual é a melhor forma de estar usando, quando evitar. Vou explicar tudo, vou tirar todas as suas dúvidas, tá? E eu pretendo trazer esses vídeos todo domingo, de domingo para segunda, porque segunda-feira normalmente a gente tem uma grade muito fraca. Né? Por exemplo, amanhã tá muito fraco, não tem nem o que analisar. Aí eu tô pensando em trazer esse vídeo de conteúdo toda semana, de domingo para segunda. Aí, em vez do vídeo de palpites da segunda-feira, fica o vídeo de conteúdo para vocês, tá? Vou sempre estar abrindo caixinha de perguntas lá no Instagram para entender melhor a dúvida de vocês, as dúvidas que o pessoal for tendo. Eu vou criando aqui conteúdo, vou criando vídeo, vou trazendo, tá? Já tenho tudo preparado aqui para trazer uma aula de gestão de banca bem detalhada para vocês, tá? Explicando o mercado de gols, explicando como é que eu faço as minhas análises, mostrando os sites, tá? Vai vir bastante novidade. Hoje a gente vai começar com esse vídeo de handicap asiático. Foi disparado o mais pedido por vocês, beleza? Espero que vocês gostem. Já deixa o like aí, já se inscreve para você não estar perdendo nada, porque o canal tá bombando. E aí vai melhorar cada vez mais, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, eu trouxe esse mapa mental aqui para vocês, tá? Para ficar mais didático, para vocês conseguirem visualizar. Trouxe alguns exemplos aqui também na Bet365. Então, quem quiser pegar um bloco de notas ou um caderno para anotar aqui, fica à vontade, beleza? Vou explicar aqui o passo a passo. Vou tentar tirar todas as dúvidas de vocês sobre handicap asiático. Vocês vão sair fera aqui desse vídeo. Vamos começar aqui pelas principais características do handicap asiático, né? A primeira aqui, que é muito usada no mercado de resultados, né? Que é ali quando você entra na vitória de um time ou na dupla hipótese e tudo mais, que é a opção de você dar vantagem ou tirar vantagem de um time, né? Quem acompanha meus vídeos aí, eu sempre estou utilizando o handicap -1, por exemplo. Nesse caso, você está tirando a vantagem de um time, tirando a vantagem de um gol. Quando você tem um time ali muito favorito jogando em casa contra um time muito fraco, e esse time aí provavelmente vai golear, vai fazer muitos gols, vai amassar, você pode estar entrando com esse handicap -1. Você tira a vantagem de um gol. É como se o time já entrasse no jogo perdendo de 1-0. Se fizer um gol de diferença, 1-0 por exemplo, a aposta vai ser anulada, que é como se tivesse empatado. E se fizer 2 gols de diferença ou mais, é green. Podem ficar tranquilos que eu criei uma tabela aqui certinho e eu vou explicar certinho para vocês como é que funciona, tá? E a outra parte, você consegue também dar vantagem para um time. Vamos supor que você tem ali um jogo onde tem um favorito jogando em casa, mas o time que joga fora, você fez a análise, ele não é um time tão ruim. Pode ser que ele até perca, mas não perde por goleada, talvez perca somente por um gol de diferença, ou consiga um empatezinho. E aí você pode estar entrando com handicap +1 para esse time, dando a vantagem de um gol, como se ele entrasse no jogo vencendo por 1-0, né? Então, se o jogo terminar empatado, por exemplo, vai ser green, porque é como se ele tivesse vencido por 1-0. Se ele tomar um gol, é como se tivesse empatado, então a aposta vai ser devolvida. E aí você só toma red se esse time perder por 2 gols de diferença ou mais. Então, tem como você entrar com +1, +0.5, +2, menos também. Então, tem várias opções e eu vou explicar o passo a passo, tá? Como eu já comecei pela característica de dar vantagem ou tirar vantagem, vamos começar aqui pelo handicap no mercado de resultados. A gente usa ele, pelo menos eu uso ele em 3 opções. Em resultado, gols e escanteios. Tá? Vamos começar aqui pelo resultado. Como eu disse, eu criei uma tabelinha, tá? O download dela é gratuito, deixei aqui na descrição o link para vocês estarem fazendo o download. Eu vou abrir ela aqui para vocês, para a gente visualizar melhor aqui e conseguir trabalhar nela. Vou dar um zoom aqui. Vocês podem ver aqui, ó, fiz ela no tema aqui do palpite do boss, tudo certinho. Que vocês podem ver aqui que ela é dividida em 2 partes, né? A primeira parte aqui, os números tem o sinal de menos, né? Sinal aqui negativo. E a segunda parte tem o sinal de mais, né? A primeira parte aqui é onde a gente vai tirar vantagem e a segunda parte é onde a gente vai dar vantagem, beleza? Então aqui no topo da tabela a gente tem aqui handicap, resultado do time que apostou, resultado da aposta. Então vamos lá. Handicap 0 ou 0.0. Aqui a gente nem está dando vantagem e nem está tirando vantagem. O handicap 0.0 é a mesma coisa que o empate anula a aposta, tá? Talvez aí você não saiba, mas provavelmente você conhece
essa opção do empate anula aposta, é a mesma coisa. E ele funciona para os dois lados, tá? Porque aqui não tem menos nem mais. Então é o seguinte, no 0.0, se o time ganhar, é ganha, é óbvio, né? Ganhou ali de 1-0, 2-0, é ganha. Se o time empatou, é devolvida. Por exemplo, ficou 0-0, 1-1 o jogo, é devolvida a aposta, igual o empate anula. E se o time perder, é perdida, não tem para onde correr, tá? Segunda opção aqui, a gente tem aqui o menos 0.25. Creio que esses números quebrados aqui é onde o pessoal tem mais dúvida. Mas é muito simples de entender, tá? Vocês podem observar aqui, ó, que a gente tem aqui na primeira célula o 0 e na terceira o menos 0.5, ok? O menos 0.25 está no meio das duas. Então ele é a metade do 0 com o 0.5. Na casa de aposta, pelo menos na Bet365, até coloquei entre parênteses aqui, aparece dessa forma aqui, ó. 0.0, menos 0.5, a metade dos dois. Nesse caso aqui, se o time ganhar, a aposta é ganha, como no 0.0, porém, se empatar, você vai perder a metade e a outra metade vai ser anulada. Não vai ser totalmente anulada, totalmente devolvida, como no 0.0. Por que isso? Porque no menos 0.5, quando você empata, quando o time empata, a aposta é perdida. Então, como o menos 0.25 está no meio termo entre os dois, você vai ter a metade perdida e a outra metade anulada. Viu como é que é muito simples de entender? Outro detalhe, que quanto mais você tira vantagem de um time, maior as odds ficam. Então, por exemplo, às vezes o 0.0, que é o empate anula, pode estar com odd ali de 1,16. Um exemplo, tá? O menos 0.25 vai estar com odd ali de 1,22. O menos 0.5, odd de 1,40. E outra coisa, o menos 0.5 é a mesma coisa que entrar na vitória seca de um time, tá? É a mesma coisa. Fica até essa dica para vocês. Tem alguns casos que a casa de aposta abre ali as odds e você pega o jogo, vamos supor ali, o time da casa está com uma odd de 1,30 para vencer. Sempre dê uma olhadinha nas odds asiáticas, sempre dê uma olhadinha, porque pode acontecer de você vir aqui no menos 0.5 e tá pagando 1,35, 1,34, então tá pagando um pouquinho a mais e é o mesmo mercado, faz a mesma coisa. Vou até pegar um exemplo aqui, ó. Eu deixei alguns jogos abertos. Peguei aqui o jogo do Liverpool, por exemplo. O Liverpool vai jogar dia 16 de dezembro. Vocês podem observar aqui, ó, que a vitória seca para o Liverpool tá de 1,12. Vamos olhar aqui em odds asiáticas quanto que tá o menos 0.5. Handicap asiático. Vamos aqui. Menos 0.5. Tá 1,13. Tá um pouquinho a mais e é a mesma coisa. É a mesma opção. No menos 0.5 o time... Você tirou a vantagem de meio gol. O time visitante está aqui. Você tirou a vantagem de meio gol. Então, se terminar desse jeito aqui, ele vai terminar com desvantagem, vai terminar com meio gol a menos. Então é head. Então o Liverpool aqui precisa fazer pelo menos um gol. Se ele fizer pelo menos um gol, ele está na frente, entendeu? Então é a mesma coisa que a vitória seca. Acho que ficou aí bem claro para vocês, tá bom? E como vocês podem observar aqui, ó, quanto mais vantagem você tira, mais as odds aumentam, ó. 0.5. Aí, ó, o menos 0.75 já está em 14. Menos 1,5 em 37, vai indo. Ó, o menos 4. Você tira 4 gols de vantagem. É como se o Liverpool entrasse para esse jogo perdendo de 4-0. Ou seja, precisa ganhar de 5-0 ou 6-1, né? Precisa ganhar de 5 gols de diferença para ser green. Odds de 4,65. Mas aqui já é muito exagerado, né? Acredito que pode até golear o Newcastle, mas é um pouco arriscado. Então aqui vamos voltar aqui para a tabela. Acho que deu para vocês visualizarem legal ali, né? Menos 0,25 está no meio, entre o 0 e entre o 0.5. O 0.5 também já está explicado. Como eu disse para vocês, é a mesma coisa que entrar na vitória seca do time, né? Ganhou, ganha. O time empatou, perdida. O time perdeu, perdida, é óbvio, né? Próxima opção aqui, outro quebrado, outra opção quebrada aqui, né? Outra linha quebrada, que eu acredito que muitos de vocês têm dúvida, que é o menos 0.75. Tranquilo, tá? É só analisar. A gente tem o menos 0.5 aqui e tem o menos 1. O menos 0.75 está no meio, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Ele, ó, entre parênteses aqui, ó, menos 0.5, menos 1. Vamos olhar aqui no jogo do Liverpool, onde que ele está aqui. Menos 0.5, menos 1, ou seja, menos 0.75. Então vamos entender ali como é que ele funciona. Nessa opção aqui, se o time ganhar por 2 gols ou mais de diferença, por exemplo, se o Liverpool ganhar de 2-0, 3-0 ou mais, a aposta é ganha. Se ganhar por 1 gol de diferença, você ganha metade e a outra metade é devolvida. Por que que isso acontece? Sempre faça essa pergunta quando tiver na dúvida. E olha a linha de cima. Por que que a metade ganha e metade devolvida? Porque no menos 1, quando você ganha por 1 gol, a aposta é inteira devolvida.
Então, como o 0,75 está no meio, entre o 0,5 e o menos 1, você vai ganhar metade e a outra metade vai ser devolvida, tá? É bem simples de entender. Se o time empatar, é perdida, né? Da mesma forma aqui que o menos 0,5 para trás. E se o time perder, perdida é óbvio, beleza? No menos 1, a odd já melhora um pouquinho. E aqui é o seguinte, se o time ganhar por 2 é ganha, se o ganhou por 1 é devolvida, que é a opção que eu sempre trago nos vídeos, né? Handicap menos 1. O time precisa ganhar por 2 gols de diferença ou mais para ser green. Tá começando ele perdendo de 1 a 0, né? A gente tirou a vantagem de um gol. Se ele fizer 1, é como se tivesse empatado. Por isso que quando a gente entra no handicap menos 1 e o time ganha de 1 a 0, por exemplo, a aposta é devolvida, que é como se ele tivesse empatado. Se fizer 2 gols de diferença ou mais, aí sim vai ter o green. E como eu disse para vocês, a gente tem a vantagem no handicap asiático de ter a aposta devolvida, né? Então se torna mais seguro. A gente pega uma odd melhor no handicap menos 1. Vamos olhar aqui no exemplo do Liverpool. Como a gente viu aqui, a vitória do Liverpool está pagando 1,12. O handicap menos 1 está pagando 1,16. Está pagando um pouco mais. Então é bem provável que o Liverpool ganhe. Mas se ficar ali no 1 a 0, não tem problema. A aposta é anulada, é devolvida e a gente não toma head. A gente só perde se empatar ou perder. O que seria a mesma coisa, né? Se a gente entrasse na vitória seca e o Liverpool empatasse, a gente ia perder do mesmo jeito. Então entende por que o handicap é uma opção tão segura e tão viável para a gente utilizar? Então agora que vocês já entenderam aqui, né? Eu já peguei aqui do 0 até o menos 1. Já peguei as linhas quebradas, vocês acredito que vocês entenderam. E depois daqui vai só replicando. Ó, da mesma forma que é o 0 aqui, né? Menos 0,25, aqui é o menos 1, aí vai se repetir. Menos 1,25, menos 1,5, menos 1,75 e menos 2,0. E assim vai. Aí depois do menos 2,0, menos 2,25, menos 2,5, menos 2,75, menos 3. E assim sucessivamente, tá? Sempre aumentando aqui o número de gols, tá? Porque aqui, ó, aqui no menos 1, tá, ganhou por 2. No menos 2, já tá aqui que tem que ganhar por 3. E assim vai subindo. Aquele exemplo que a gente deu aqui do Liverpool mesmo, né? Que a gente deu o exemplo aqui do menos 4, né? Se o menos 4 tivesse naquela tabela ali, ia estar ali o ganhou por 5 gols ou mais. Entendeu? Então tem que ganhar por 5 gols ou mais para a aposta ser ganha. Se ganhar por 4 gols de diferença, vai ser anulada porque o handicap é menos 4. Então vai ser como se tivesse empatado, entendeu? Começou perdendo de 4 a 0, fez 4 gols, empatou, anulou. Então é bem tranquilo de entender. Agora vamos pegar aqui o outro lado, que não é muito complicado, que acredito que já deu uma clareada na mente de vocês, que é o handicap positivo, né, onde a gente dá vantagem. 0,0 a gente já explicou. O mais 0,25, a gente está dando a vantagem de 0,25 gols para um time, né? Ele está com um pouquinho de vantagem ali, ó, em relação ao outro. O que acontece aqui nessa opção? Se o time ganhar, ganhou, que é a mesma coisa aqui do 0,0, o time ganhou, é óbvio que a aposta vai ser ganha, né? Empatou, metade é ganha e a outra metade é devolvida. Por quê? Porque o mais 0,25 está entre o 0 e o 0,5. No mais 0,5, quando o time empata, você ganha a aposta, porque ele está com uma vantagem de mais 0,5 gols. Então, se ele terminar o jogo com essa vantagem, a aposta vai ser ganha, mesmo se o jogo ficar em 0 a 0, porque você deu a vantagem de meio gol, entendeu? No mais 0,25 é meia ganha, porque ele está na metade aqui, ó. No 0, se empatar é devolvida. No mais 0,5, se empatar é ganha. No mais 0,25, metade ganha, metade devolvida, beleza? Vamos pegar aqui, por exemplo, é bom a gente visualizar na casa de aposta, que eu acho que fica mais tranquilo para entender. Aqui, infelizmente, não tem a opção de mais 0,25, tá? Como é uma linha muito abaixo ali, não libera em todos os jogos, tá? Mas acredito que deu para entender tranquilo. O mais 0,5 já tem aqui. Tá com a odd aqui de 5,9. Se você acredita muito no Newcastle e acha que ele não vai não vai perder para o Liverpool, você pode entrar com essa opção. Se o jogo terminar empatado, tá? Tem que terminar empatado, ou o Newcastle tem ganhado o Liverpool, aí essa aposta é ganha, beleza? Bora voltar aqui. Agora é o mais 0,75, que está entre o mais 0,5 e o mais 1. Não tem segredo. Nesse caso aqui, se o time ganhar, a aposta é ganha. Se o time empatar, a aposta também é ganha, né? Porque no mais 0,5, se empatar, já ganha. E vamos ver qual mais vantagem que ele está dando para a gente aqui. Se o time perder por 1 gol de diferença, você perde a metade e a outra metade é devolvida. Por que isso acontece? Porque no mais 1, se o time perder por 1 gol de diferença, a aposta é totalmente devolvida.
No mais de 0,5, se o time perder, a aposta é perdida totalmente. E o mais 0,75, como está no meio, você perde a metade e a outra metade é devolvida. Acho que ficou bem tranquilo. Aqui no jogo do Newcastle, tem essa opção aqui, ó, mais 0,5 mais 1. Da mesma forma que eu coloquei aqui, ó. Coloquei entre parênteses aqui para ficar mais claro. Mais 0,5 mais 1. Tá pagando aqui uma odd de 5,75. Nesse caso aqui, como a gente está dando vantagem, quanto mais vantagem a gente dá, menor as odds ficam. No caso da desvantagem é o contrário. Quanto mais desvantagem você dá, mais a odd aumenta. Por quê? Se você colocar um handicap aqui mais 4,5, por exemplo, é como se o Newcastle entrasse vencendo o jogo por 4,5. Para a gente perder aqui, tomar um head, o Liverpool tem que vencer o Newcastle por 5-0. Se vencer por 5 gols de diferença, que vai ser head. Se for por 4 gols de diferença somente, vamos supor que o Newcastle perca de 4-0 aqui pro Liverpool, nesse handicap mais 4,5 ainda vai ser green, beleza? Porém, a odd é de 1,15, né? A casa de aposta não é besta, a odd fica muito baixa aqui nesse caso. Então, bom, bora continuar. No mais 1, a gente tem aqui de novo, né, a opção aqui de devolução. Vocês podem observar que sempre que a gente tem um número inteiro, 0, 1, 2, 3 ou mais, sempre que tiver um número inteiro, vai ter a opção de devolução, tá? Sempre que tiver um número inteiro, vai ter a opção de anular a aposta, tá? Que aqui no caso, mais 1, perdeu por 1, devolvida, ficou igualado. Menos 1, ganhou por 1, anulada também. Então é bem tranquilo de entender, tá? Então no mais 1 não é diferente, ganhou, ganha, empatou, ganha, perdeu por 1, devolvida, perdeu por 2 gols ou mais de diferença, aí é perdida, a gente só deu a vantagem de 1 gol. Então, tá ganhando de 1-0. Se toma o primeiro gol, empata. Se toma o segundo, aí já ficou para trás, a aposta é perdida, tá? Mais 1,25 em diante aqui é a mesma coisa, né? Aí já começa a repetir. 0, 0,25, 0,5. Aí chegou no mais 1, aí vai vir mais 1,25, mais 1,5 e assim sucessivamente. E vai aumentando as opções, vai dando cada vez mais vantagem, tá? Vamos olhar aqui rapidinho, né? Eu tenho medo do vídeo ficar um pouco longo, mas aqui, ó, mais 1,25. Se o time ganhar, a aposta é ganha. Se o time empatar, ganha também. Se perdeu por 1, meio ganha. Porque no mais de 1, se a gente perdeu por 1, a aposta é devolvida. E no mais de 1,5, se perder por 1, ainda assim a aposta é ganha. Então por isso que o mais de 1,25 está no meio termo aqui. Você ganha metade e perde. E você ganha metade e a outra metade é devolvida. E o mais de 1,5, você ganha mesmo perdendo por 1, porque você deu uma vantagem de 1,5 gols para o time. Então vamos supor ali que a gente entrou com... Vamos olhar aqui no Newcastle de novo. A gente entrou aqui no handicap mais 1,5 a favor do Newcastle, né? Se ele perder por 1-0 aqui, ainda é green, porque ele ainda está com meio gol de vantagem. Ele ainda está meio gol na frente. Então a gente só toma head aqui se o Liverpool fizer um 2-0, por exemplo. 2-0 ou mais. Aí é head, tá? E assim vai. Depois vem o mais 1,75, onde aumenta um pouquinho ali a vantagem, né? Se perdeu por 1, é ganha. Se perdeu por 2, é meio perdida, tá? Porque no mais de 1,5, quando você perde por 2 é perdida, como a gente deu o exemplo ali no jogo no Newcastle. O mais 1,75, você perde metade e devolve a outra metade. A outra metade é anulada. Já no mais de 2, se o time perder por 2 gols de diferença, a aposta é devolvida, né? 2 mais 2, perdeu por 2, anulou, devolveu a aposta. Eu acho que ficou bem tranquilo, tá? Tentei explicar da melhor forma aqui possível para vocês. Essa tabelinha aqui vai ficar para download, então vocês podem ficar à vontade aí para estar fazendo o download dela, tá? E se ainda ficou alguma dúvida aqui dessa tabelinha, só me chamar no direct ou deixar nos comentários aqui que eu vou ajudar vocês. Mas não tem segredo, é só analisar, é uma matemática bem simples, né? Tentar entender, analisar certinho, anotar aí que não tem erro. Vamos analisar aqui agora o handicap asiático no mercado de gols, que é um mercado onde eu utilizo bastante, muita gente também usa, e vocês podem ficar tranquilos que é mais simples do que o mercado de resultados, beleza? Então aqui a gente tem duas opções no mercado de gols, né? Que é o mercado de over, que é o over é a mesma coisa que mais, né? Mais de 1,5 gol, mais de 2,5 gols. Over vem do inglês, né? Over goals, over 1,5, over 2,5. E tem o under, que é o menos, né? Menos de 2,5 gols, menos de 3,5 gols. E da mesma forma, deixei uma tabelinha só no mercado de gols para separar e ficar aí mais tranquilo para vocês, tá? Da mesma forma que no handicap de resultado, a gente tem as linhas inteiras, né? As linhas quebradas, que é o 0,5,
o 1.5 e tem as linhas intermediárias, que é ali 1.25, 1.75, mas vou explicar aqui para vocês, vai ficar bem claro, tá? Então é uma segunda tabelinha aqui, deixa eu ver, tá aqui ó, handicap de gols, beleza? É bem parecido, porém muda algumas coisinhas. As linhas quebradas aqui eu acredito que não vai ter segredo, porque todo mundo está acostumado a usar, né? Over 0.5, mais de 0.5, o mais de 1 gol e meio, o mais de 2 gols e meio aqui embaixo. Então acredito que a maioria está acostumada a usar, até o menos de 2 gols e meio, né? O pessoal está acostumado a usar bastante, mas vamos pegar aqui só as linhas mais complicadas, né? De novo, a tabela está dividida em duas partes. A primeira é o over, né, que é o mais gols, e a segunda parte é o under, que é o menos gols, tá? Over 0.5. Se o time não fizer nenhum gol, a aposta é perdida, é óbvio, né? E se o time fizer um gol ou mais, a aposta é ganha. Tem aqui tranquilo. Over 0.75. Tá na metade entre o mais de 0.5 e o mais de 1.0. E eu já coloquei aqui entre parênteses também para ficar bem tranquilo para vocês. Vamos pegar um outro jogo, por exemplo, de exemplo aqui. Vamos pegar aqui Bayern de Munique e Stuttgart. Vocês vão clicar aqui em odds asiáticas, né? Vai vir aqui em gols mais alternativos e aí vai abrir todas essas opções igual a gente tem na tabela ali. Aqui já começa do 2 em diante, porque são dois times muito over, né? O Bayern e o Stuttgart são times over pra caramba. Então já começa do 2.0. Mas se vocês vierem aqui em gols, aí tem aqui a opção de mais 1,5, por exemplo, né? Tá com a odd aqui ridícula de 1.08. Provavelmente esse jogo aqui vai ser jogo de 3, 4 gols ou mais. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Over 0.75, nenhum gol, perdida, é claro. Se fizer um gol ou mais, é meia ganha. Por que meia ganha? Porque na primeira opção aqui, se ganhar por um gol ou mais é ganha, mas no over 1.0, se ganhar por somente um gol, é devolvida. Over 1, se ganhar por 1, igualou, devolvida, tá anulada. Por isso que o over 0.75, ele fica metade ganha e metade devolvida, porque ele está entre os dois aqui. Ele está entre o 1 e entre o 0.5. Se fizer 2 gols ou mais, a aposta é ganha, beleza? Over 1.0. Lembrando que sempre que a gente tem um número inteiro, né? 1, 2 e tudo mais, a gente tem a opção de devolução. A gente tem a opção da aposta ser anulada, tá? No over 1.0, nenhum gol perdida, é óbvio. Se ganhar por um gol de diferença só, devolvida, né? Como eu disse, over 1 fez só um gol, vai devolver, vai anular. 2 gols ou mais, ganha, tá tranquilo. O over 1.0 é a mesma coisa que o over 1.5. Só que aqui em odds asiáticas é 1.0 para a gente ter a opção de devolver. No mais de um gol e meio, como é quebrado, não tem como devolver, né? Não existe um gol e meio. Ou é 1 ou é 2. Então por isso que essa opção aqui é diferente e a odd costuma ser menor um pouco, tá? Próxima opção a gente tem o over 1.25, né? Que está entre o over 1.0 e o over 1.5, né? Nenhum gol perdida, um gol meio perdida. Por que meio perdida? Porque no over 1.0, se fizer somente um gol, é devolvida. Mas no over 1,5 não. Se fizer somente um gol, é perdida. Como o over 1.25 está no meio dos dois, ele faz um pouco das duas, né? Você perde a metade, igual perderia no mais de um gol e meio, e devolve a outra metade, que é no caso aqui do over 1.0, tá? Acho que ficou bem tranquilo aí para vocês. Se o time fizer 2 gols ou mais, green ganha, tá tranquilo. Over 1,5, essa aqui todo mundo usa todo dia, né? Não tem como. Um gol ou menos é perdida, né? 2 gols ou mais é ganha. Tem que fazer pelo menos 2 gols para a gente ter o green aqui. Over 1.75. Aqui já começa a repetir, vai ser a mesma coisa aqui do 0.75, tá? Aí vai começar o ciclo de novo. Um gol ou menos perdida, como no mais de um gol e meio. 2 gols, meio ganha. No mais de um gol e meio é ganha. Aqui é meio ganha. Porque no over 2, se fizer somente 2 gols, é devolvida. Então, meia ganha, metade devolvida, porque ele está no meio das duas opções. Ele está entre 1.5 e entre o 2.0, tá? E aqui não tem segredo. 2.0 a gente tem a opção de ser devolvida, como falei para vocês, né? Um gol ou menos perdida, 2 gols somente devolvida, over 2, saiu 2 gols, devolveu, anulou. 3 gols ou mais, ganha. E aqui continua, né? Over 2.25, over 2,5, que também é outra opção que a gente usa bastante, né? E aí vai subindo cada vez mais, tá? Over 3.0 também é uma opção que eu uso, tipo no jogo do Bayern aqui. A gente tem um jogo perfeito para usar de exemplo. O jogo do Bayern provavelmente vai ser um jogo de muitos gols. A maioria dos jogos do Bayern de Munique tem 3, 4 gols ou mais. Então vamos olhar aqui, ó, como é que tá esse mercado. 3.0.
está aqui com a odd de 1,42. Podem observar que o mais de 2,5 gols está com a odd de 1,30. Quanto maior o número aqui, né, maior é a odd, é claro. A gente precisa de mais gols. No mais de 2,5 gols, se sair o terceiro gol, já é green automaticamente. No mais de 3.0, se sair o terceiro gol, vai anular. Mais de 3, saiu 3, anula. A gente precisa de 4 gols ou mais para ter o green aqui. Por que é uma opção que eu gosto? Como a maioria dos jogos do Bayern sai 3 gols ou mais, para a gente não ficar naquela, porra, e se eu colocar um mais de 3,5 gols e não saiu o quarto gol? Aí você vem no mais de 3, porque provavelmente pelo menos 3 vão ter. Então se sair 4 ou mais, é green a 1,42. Agora se você acha que provavelmente vai ser só 3 gols mesmo, acha arriscado aí, acha que não vai sair um quarto gol, aí pode pegar o mais de 2,5 gols mesmo, que vai sair o terceiro gol ali, já vai ser green. Lembrando que aqui só tô dando exemplo, não é palpite ainda não, tá? Então vou analisar esses jogos aqui. E do outro lado aqui a gente tem o under, onde a gente entra para não sair gols, né? No primeira opção aqui a gente tem o over 0,5, um mais de 0,5. Desse lado a gente tem o menos de 0,5, uma opção que eu acho que eu nunca usei na minha vida. Nunca usei, eu acho que nunca vou usar. Nesse caso aqui, simplesmente não pode sair gol no jogo, tá? O jogo tem que terminar em 0 a 0. Beleza? Não pode sair gol nenhum. Não sei nem se tem essa opção aqui pra gente ter como exemplo. Provavelmente não vai ter. Vamos aqui em gols. Nem tem essa opção. O menos de 1,5 tá com a odd de 8, tá? Então aqui, menos de 0,5, nenhum gol ganha, né? Não pode sair nenhum gol. Se sair pelo menos um golzinho ou mais, já tá perdida, já era. Menos de 0,75, tá entre o menos 0,5 e o menos 1. O que acontece aqui? Se não sair nenhum gol, é ganha. Se sair um gol, você perde a metade e a outra metade é devolvida. Por quê? Porque no menos de 1, se sair um gol, vai devolver. Menos de 1, saiu 1, anulou, devolveu. E no menos de 0,5, se sair um gol, é perdida. Ele está no meio termo aqui, o menos 0,75. Então, por isso que perde metade e devolve a outra metade, tá? Menos 1 não tem segredo, né? Nenhum gol ganha. Se sair um gol é devolvida, saiu 2 gols ou mais, é perdida. E aqui vai subindo, tá? Menos de 1,25. Se não sair nenhum gol, é ganha. Se sair um gol, é meia ganha. Por que é meia ganha? Porque no menos de 1,0, se sair um gol, devolve. No menos de 1,5 gol, se sair um gol ou menos, é ganha. O menos 1,25 tá no meio termo, né? Metade vai ganhar por causa do menos 1,5 e metade vai devolver por causa do menos de 1,0, tá? 2 gols ou mais, perdida, não tem jeito. Menos de 1,5 gol, se sair um gol ou menos, né? Se sair até um gol, a aposta é ganha, tá de boa. Se sair 2 gols ou mais, é perdida e aqui vai subindo, tá? Vai começar a repetir, 1,75, menos de 2,0, onde devolve se sair somente 2 gols e por aí vai, tá? Desse under, dessa opção aqui de under, de menos gols, a mais usada é o menos de 2,5 gols, que eu uso às vezes, dependendo muito do jogo, eu uso essa opção, tá? Pode sair até 2 gols. Se sair o terceiro gol, né? 3 gols ou mais, é perdida, já era. E uma outra opção que eu gosto muito é o menos de 3,0, que se sair o terceiro gol, vai ser anulada, né? Menos de 3, saiu o terceiro, anula, a gente só toma head se saiu o quarto e em diante. Eu usava muito essa opção no Campeonato Brasileiro, principalmente na Série B, onde os times ali têm um ataque fraco, não vão muito pra cima, aquele jogo truncado, fica aquele joguinho de 1 a 0, 2 a 0, aí eu gostava de usar um menos de 3,0, que mesmo se saísse ali, por exemplo, um 2 a 1, tava 1 a 1, por exemplo. O time virou, o time da casa ali um pouquinho favorito, acabou virando, ganhou por 2 a 1, no menos de 3 gols asiáticos eu fico seguro, porque aí sai nesse terceiro gol, anula a aposta e eu não tomo head, tá? Então essas são as duas tabelas, beleza? Acredito que não tem muito segredo, espero que vocês tenham entendido aí, tá? Tranquilo. Essa tabela aqui também tá para download, tá no mesmo link aí, para computador ou smartphone, dá para baixar aí de boa, tá? Não tem segredo. E agora eu vou explicar aqui rapidamente na prática, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Tem o mercado de escanteio. O mercado de escanteio aqui não tem tabela, não tem nada, porque em escanteios é a mesma coisa que no mercado de gols, tá? Não tem segredo, é a mesma coisa no mercado de gols. Mas as linhas vão ser maiores, né? Vamos pegar aqui o jogo do Bayern, por exemplo, não tem escanteios. Vamos ver um jogo aqui que tem escanteio. O jogo do Bayern. É a mesma coisa, tá? A gente vai procurar aqui em odds asiáticas, vai procurar aqui a opção de escanteios asiáticos, né? Vamos ver aqui, ó. Handicap asiático, total de escanteios asiáticos, tá? Mais de 9,5, que é a única opção que tem aqui por enquanto. No mais de 9,5, a gente precisa que saia 10 escanteios no jogo para a gente ter green. Se fosse um número inteiro, se fosse 9,0,
Como eu disse para vocês, sempre que for um número inteiro no handicap asiático, grava isso. A gente tem a opção de devolução. Se fosse aqui, ó, mais de 9.0, se saísse somente 9 gols no jogo, ia ser devolvida a aposta, tá? Normalmente essa opção de handicap asiático para escanteio, a gente usa mais em live, né? Pré-live, como vocês viram aqui, não abre muita coisa, né? Então vamos ver se tem algum jogo ao vivo aqui pra gente pegar de exemplo. Encontrei um jogo aleatório aqui no ao vivo só para poder mostrar a opção de escanteio asiático para vocês, onde que a gente utiliza mais no ao vivo, né? Por exemplo, aqui, uma linha que tem aberta aqui, ó, escanteios asiáticos mais 2.0, tá? A 1,65. Tem um escanteio só na partida, já está nos 78 minutos. Se sair mais um escanteio aqui, que é o segundo, vai devolver. Mais de 2.0, se sair somente 2, anula. Porque sempre que a gente tem um número inteiro, a gente tem a opção de devolver. E a gente só tem green aqui se sair um terceiro escanteio. Tá com um aqui, tem que sair até o final do jogo. Tem que sair mais 2 escanteios aqui, né? 3 escanteios no total, para a gente ter green nessa opção aqui. Aí é mais de 2, mais de 4, mais de 5. Não tem segredo, tá? É a mesma coisa ali do mercado de gols, porém levando para o escanteio. Lembrando que no mercado de escanteio não vai ter aquela opção de mais 0.25, mais 0.75. Não vai ter. Vai ser sempre assim. 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, vai ser sempre desse jeito, beleza? Então não tem muito segredo e como eu disse, a gente utiliza mais no ao vivo, eu utilizo pouco, então é mais o mercado de gols e o mercado de resultados mesmo, tá bom? E pra gente terminar esse vídeo aqui, não ficar muito longo, eu separei 5 jogos aqui para dar um exemplo na prática aqui para vocês, né? Aplicando na prática aqui, quando usar o handicap asiático, quando não usar, beleza? Vamos começar aqui pelo mercado de gols, no mercado de over e under. Vou pegar, por exemplo, aqui o jogo do Roma, que acontece amanhã, né, às 16h45. Vou dar um exemplo aqui de quando usar o handicap em gols a nosso favor, tá? Roma e Spezia são 2 times muito overs, tá? 2 times que fazem muitos gols, tomam muitos gols. Se a gente analisar aqui no mercado de gols, o mais de 1,5 está com a odd muito baixa, uma odd de 1,16. E eu acho arriscado o mais de 2,5 gols com a odd de 1,53. Então, tipo assim, eu queria muito pegar esse mais de 1,5 gol. Tá? Porque eu acredito que pelo menos 2 gols a gente vai ver nesse jogo. Só que a odd está baixa. E eu também não quero arriscar o mais de 2,5 gols. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma excelente oportunidade de estar usando o handicap asiático a nosso favor, tá? A gente pode estar usando aqui aquela opção que eu sempre uso, né? Que é o mais de 2 gols asiáticos. Vocês viram ali que a gente não tinha odd para mais de 1,5 gol. E o mais de 2,5 gols era arriscado. Porém, o mais de 2 gols asiáticos tem uma odd aqui de 1,23 para a gente poder trabalhar, né? E como a gente já viu aqui, o mais de 2 gols asiáticos, 1 gol ou menos é head, né? Se sair, ficar só em 1-0 é head. Se sair somente 2 gols, vai devolver. E se sair 3 gols ou mais, é green, tá? Então, tipo assim, eu acredito que possa sair 3 gols nesse jogo. Só que eu fico com o pé atrás. No mais de 2 gols asiáticos eu tenho a segurança. Se por acaso realmente não sair e ficar só um 2-0 Roma, por exemplo, a aposta vai ser devolvida, o resto do meu bilhete corre normal e eu não tomo head. Então aqui é um ótimo exemplo de como a gente pode estar usando o handicap no mercado de gols. Sempre que a gente não tiver odd para mais de 1,5 gol, o mais de 2,5 gols é arriscado, mas o mais de 2 gols asiáticos tem odd, eu sempre vou utilizar essa opção, lembrando que os times têm que ser over, tem que ser uma liga onde os times fazem bastante gols, tomam bastante gols, tem que analisar o psicológico, né, se o Roma precisa ganhar e tudo mais, mas esses detalhes aí eu vou trazer na aula onde eu vou ensinar vocês como analisar os jogos e tudo mais, beleza? Agora, onde não está usando esse handicap asiático aí? Um exemplo aqui é no jogo do Arsenal e West Ham. Eu acredito que esse jogo aqui possa sair pelo menos 2 gols. Mas eu acho que 3 gols aqui nesse jogo um pouco mais difícil. Pode até ser que saia, mas eu acho mais difícil. Então aqui eu ficaria só no mais de 1,5 gol mesmo, a 1,25. Tá com uma oddzinha interessante para mim completar um bilhete, pôr numa dupla. Tá ótimo, tá? A gente tem odd aqui para mais de 2 gols asiáticos? Tem. É tentador? É tentador. Tá com odd de 1,40. Mas esse jogo aqui tem muita cara assim de 2-0, 1-1. Pode até ser que saiam 3 gols. Mas eu vou me contentar com mais de 1,5 gol, porque aqui nesse caso, se sair somente 2 gols, o que eu acho muito plausível, vai anular a aposta, vai devolver. Então eu prefiro ter um lucro aqui de 1,25 do que não ter lucro nenhum, beleza? Então, nesse caso aqui, eu não usaria o mais de 2 gols asiáticos. E eu deixei um exemplo aqui só, foi difícil encontrar, como eu disse, o mercado de under, né, para o mercado de under, para o mercado de menos gols. Eu usava mais ali na Série B, até na Série A também eu costumava usar. Então, como acabou, foi meio difícil encontrar, mas eu encontrei esse jogo entre Brighton e o Wolves, né? E aqui é o seguinte, o Wolves é uma equipe que quando joga fora é muito fechadinha. Quem viu o jogo aí contra o City,
Ficou ali 1-0, o City conseguiu fazer 1-0 de pênalti, mas estava um jogo bem complicado para o City, o Wolverhampton conseguiu segurar o City. E aqui é o seguinte, o Brighton é um time inferior ao City. Tem um ataque bom, mas não é tão bom assim, né? E as odds aqui estão quase que parelhas. Subiu um pouquinho, estava mais parelhos aqui, agora está 2,05 para o Brighton e 4 para o Wolverhampton. Só que o Wolverhampton jogando fora de casa, como eu sei que é um time que retranca, tem uma defesa muito boa, vai esperar um contra-ataque, uma bola parada, então vai ser um jogo assim que o Brighton vai ficar tentando amassar, e para mim é ser um jogo de 1-0, 2-0, 1-1. Então aqui é o exemplo onde a gente pode estar entrando no mercado de under goals, né? A gente pode estar pegando aqui, por exemplo, o menos de 3 gols e meio, né? Ali não vai ter na tabela, que a tabela vai só até o 2, mas é bem óbvio. Se sair até 3 gols é green, se sair o quarto gol é red, é menos de 3,5. Então a gente tem até o 3 ali. Até o terceiro gol pode sair. Se sair o quarto, aí a red não tem jeito. E nas odds asiáticas, né? Como a odd aqui por menos de 3,5 está uma odd baixinha, de 1,20, a gente pode estar pegando o menos de 3 gols asiáticos com a odd de 1,24. Tá? Como eu disse para vocês, é um bom caso para usar. Como eu acho que esse jogo tem muita cara assim de somente 2 gols, 2-0, 1-1, no menos de 3 gols asiáticos, se por acaso, né, porventura, sair o terceiro gol, ainda assim a gente está tranquilo, porque vai anular e vai devolver a aposta. E aqui lembrando que a odd é um pouquinho melhor que o menos de 3 gols e meio, tá? Espero que esses exemplos aqui no mercado de gols possam ter ajudado vocês. E eu tenho 2 exemplos aqui rapidinho no mercado de resultados, né? Que é onde a gente vai aqui dar vantagem ou tirar vantagem de um time. O primeiro jogo é o jogo do Liverpool, a gente já tinha comentado, né? Nesse jogo aqui eu entraria no handicap -1, porque o Liverpool é uma equipe muito superior, tá jogando em casa, brigando pela liderança, se eu não me engano já até conseguiu a liderança. Tá jogando contra o Newcastle, que é um time que está na zona de rebaixamento, muita dificuldade de finalizar, tem uma defesa fraca. Então provavelmente aqui o Liverpool vai vencer e vai vencer tranquilamente, com 2 gols ou mais de diferença, na minha opinião. Como a odd aqui está de 1,12, não dá para trabalhar com a odd tão baixa assim, a gente pode estar explorando o handicap -1, tá? Apesar que até o handicap -1 está com a odd baixa aqui, tá com a odd de 1,17. Talvez esperar um pouquinho para ver se essa odd vai valorizar. Então -1, como vocês já sabem, tiramos uma vantagem de 1 gol do Liverpool, tem que fazer 2 gols de diferença ou mais para ter green. Como eu acredito que o time vai fazer uns 2, 3 gols ou até mais, é uma boa opção para a gente entrar. Ao contrário do jogo do Bayern. Olha para vocês verem como é que são as coisas. O Bayern de Munique é um time muito ofensivo também, um time muito bom, muito superior ao Stuttgart, na minha opinião. Está na liderança ali da Bundesliga, porém está jogando fora de casa. O Stuttgart está jogando em casa, pode retrancar um pouco, pode tentar dominar o jogo, então pode ser um jogo não muito fácil para o Bayern de Munique. Pode ser que ganhe, acredito que ganhe sim, mas talvez não ganhe por 2 gols de diferença. Talvez ganhe aí por 1-0, talvez ganhe por 2-1. Então aqui eu já não gosto de entrar no -1, porque provavelmente tem muito risco aqui, né, da aposta simplesmente ser devolvida. Então eu prefiro pegar só a vitória seca mesmo do Bayern de Munique a 1,25. Claro que o -1 aqui provavelmente vai estar pagando uma odd melhor. Ele está pagando aqui uma odd, vou dar uma olhadinha aqui. Está pagando aqui no momento do vídeo 1,35. Olha a diferença, está pagando 1,35. Mas aí precisa ganhar por 2 gols de diferença ou mais. Então mesmo sendo o Bayern, jogando fora de casa aqui, eu prefiro só pegar a vitória seca, tá bom? E agora eu tenho um exemplo aqui onde a gente pode estar dando vantagem para um time, né? Separei aqui o jogo do Arsenal e o West Ham. O que acontece aqui? O Arsenal está jogando em casa, é um time muito bom, um time que está vindo e está evoluindo bastante. Porém, o West Ham também é um time muito bom, né? É um time que está ali no topo, está jogando muito bem, tem uma excelente defesa. E aqui é o seguinte, a odd para a vitória do Arsenal está de 2,15 e para a vitória do West Ham está 3,30. Eu acredito que o Arsenal pode até ganhar esse jogo, mas não vai ser um jogo fácil e não vai ser assim um jogo de muitos gols, tá? Na minha opinião aqui, se o Arsenal ganhar, ganha por no máximo um gol de diferença. Isso se o West Ham, com o time que tem, com o elenco que tem, com a defesa boa que tem, como eu disse para vocês, isso se não conseguir pelo menos um empate aqui nesse jogo. Claro que futebol pode acontecer de tudo, mas analisando no pré-jogo, é essa a visão que eu tenho. Então esse aqui é um caso perfeito, onde a gente pode estar dando a vantagem para um time. A gente pode estar aqui, por exemplo, aproveitando essa odd de 3,30 para a vitória do West Ham e tá dando aqui a vantagem de mais 1,0 para o West Ham a 1,35. Como se o West Ham entrasse para esse jogo vencendo por 1-0. Se o Arsenal ganhar por um gol de diferença, vamos supor que esse jogo que termine 1-0 para o Arsenal, essa aposta aqui vai ser simplesmente anulada. A gente entrou com mais um, o time está com gol de vantagem. Tomou um gol,
anulou, empatou, tá devolvida, beleza? Se o West Ham conseguir o empate, se esse jogo aqui terminar em 0-0, 1-1, qualquer empate é green pra gente a 1,35. E uma outra opção aqui que a gente pode estar utilizando também é o mais 1,25. No mais 1,25, lembrando que o mais de 1,25 está entre o 1,0 e o mais de 1,5. No mais de 1,25, a gente vai ter metade da aposta ganha, mesmo se o West Ham perder por um gol de diferença. Se terminar aqui 1-0 Arsenal, a gente vai ter a metade da aposta ganha e a outra metade devolvida, tá? E pagando aqui 1,27. No mais de 1,5, a odd um pouco menor, 1,24. Se o West Ham perder esse jogo aqui de 1-0, por exemplo, para o Arsenal, mesmo assim vai ser green pra gente. A gente só toma a head aqui se o Arsenal vencer por 2 gols de diferença ou mais. Então aqui um exemplo perfeito onde a gente pode estar usando o handicap em vantagem, né? Não é uma opção que eu utilizo sempre, tá? Só em jogos muito específicos. E esse jogo aqui é um exemplo, tá? O West Ham tem muitas chances aqui de conseguir pelo menos um empatezinho. E se perder por um gol de diferença, a gente tá protegido aqui pelo handicap asiático, tá? E esse jogo aqui é um exemplo onde eu não daria vantagem para um time. No caso aqui, o Manchester United é o favorito, mesmo jogando fora de casa. Vai jogar contra o Brentford. O Manchester United, mesmo jogando fora de casa, com o elenco que tem, né? Tem Cristiano Ronaldo e companhia. Tá voltando a vencer bastante, tá em busca do G4. É um time muito forte, um time que pode surpreender. E por mais que o Brentford esteja jogando em casa, tem um time bom também, eu não confio tanto. Eu acredito aqui que o Manchester United pode surpreender e acabar ganhando aí de 2-0 ou mais. Então, nesse caso aqui, mesmo que seja tentador, né? O Brentford tá aqui com a odd de 4,0. Vamos olhar aqui como é que tá aqui pra gente dar vantagem pro Brentford. Se a gente entrar aqui, por exemplo, aqui, ó, no handicap mais 1, tá com a odd de 1,50. No handicap mais 1,25, vamos pegar aqui os três, né? Igual a gente fez no jogo do West Ham. Handicap mais 1, 1,50. Mais 1,25, 1,40. Handicap mais 1,5, 1,32. Aqui no mais de 1,5, como a gente já viu, para a gente tomar a head aqui, o Manchester United tem que vencer por 2 gols de diferença ou mais. Nesse caso aqui, por mais que seja tentador, eu não entraria, porque o Manchester United tá vindo entrosado, um time que tá voltando aí a ser o que a gente esperava, né? Que o Manchester United ia ser mesmo, um time aí pra tá brigando ali entre os primeiros, brigar ali na Champions League, brigar ali pela liderança da Premier League, e com o elenco que tem, agora com o novo técnico e tudo mais, tem condições aqui de estar surpreendendo e metendo uns 2 gols ou mais aqui. Então, nesse caso, eu não usaria o handicap aqui, né, na vantagem, né, dando vantagem para um time. Nesse caso aqui, eu prefiro ficar de fora, tá bom? Na videoaula onde eu vou explicar como eu analiso os jogos, vou explicar o passo a passo, o que eu analiso, o que eu busco nos times antes de montar os palpites, vocês vão poder entender melhor aí como é que funciona, né? Aqui foi só um exemplo, a gente entendeu o handicap asiático, mas na aula que eu vou trazer aí onde eu analiso, a gente vai poder aí pegar de forma mais a fundo aí essa questão de analisar os jogos e ver qual opção é melhor, qual mercado, se é asiático, se não. Então vocês vão entender melhor nessa próxima aula, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo de conteúdo aqui do canal. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado bem esclarecido essa questão aí do handicap asiático para vocês. Lembrando que aqui na descrição vai estar o link aí para vocês estarem fazendo o download das 2 tabelas que eu fiz para vocês com muito carinho, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, chama lá no direct, tá? Que eu vou estar sempre ali à disposição para ajudar vocês. Semana que vem já vai ter vídeo novo, eu já separei aqui uma planilha com todos os vídeos. A gente tem conteúdo aqui para os 6, 7 meses de vídeo, beleza? Tem conteúdo pra caramba, tem muita dúvida do pessoal, tem muita coisa que eu gostaria de explicar, de ensinar aqui, tá? Não se esquece de se inscrever e deixar seu like aqui, que ajuda muito esse canal a crescer, me motiva. E esse conteúdo também tem aí a oportunidade de estar alcançando mais pessoas, beleza? Ficamos por aqui então, pessoal. Forte abraço, muita boa sorte, muitos greens aí pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo, até mais.